fase da geração 991 do Porsche 911 o trouxe para a era do downsizing. E a partir daquele momento, turbo não era mais exclusividade do 911 Turbo do GT2 RS. Muito pelo contrário, toda a gama do 911 passou a ser biturbo, com a honrosa exceção da família GT3. E claro, se a gente parar para pensar, historicamente, eles tinham essa licença para introduzir os turbos, afinal, quem não se lembra do glorioso 930, 935, 917/30 Widowmaker? Então eles tinham bem a licença para introduzir os turbos na família toda. Mas além da introdução dos novos motores, essa fase 991.2 trouxe a sigla 911T de volta. T de Touring, um carro com uma proposta mais entusiasta, mais purista. Então a gente tem um diferencial traseiro com uma relação mais curta, autoblocante mecânico, suspensão com variação de carga, o famoso PASM, né? Variação ativa, uma série de opcionais para você ter um alívio de peso, alguns inclusive de série na verdade, como por exemplo redução de material fonoabsorvente e os vidros mais finos, mas se você quisesse você poderia também eliminar o banco traseiro, adotar bancos concha e freios de carbono cerâmicas, famoso PCCB. Embaixo do capô, 3.0 biturbo de 370 cavalos, só que quando eu falo isso, falta um detalhe que é muito importante. Lembra que eu comentei, introdução da era do downsizing, isso significa mais carga, mais calor, a engenharia precisa superdimensionar os componentes e isso vira uma folha de papel em branco para projetos justamente como esse 911 Carreira T, preparado aqui pelo Ricardo da Mandala. Fala, Barata, e aí? Tudo bem, cara? Belezinha, mestre? Tudo bem, e aí? Cara, não dá mais para chamar de carreirinha, né? Não dá mais, cara. Com os números que ela tem, não dá mesmo. O que a gente está falando aí? A gente está falando de um carro que pulou de 370 HPs para 680 HPs. Nossa, quase o dobro. Quase o dobro. É um carro de meia milha a 260 por hora na meia milha. E é um carro de 100, 200 no 5.7, que é uma coisa que impressiona para um carreirinho. E só para vocês, lógico que é no meio, sabe muito bem na carreirinha, como a gente chama os modelos de entrada, né? Carreira, até Carreira S o pessoal brinca também, exatamente, né? O Targa ou o Touring, mas especialmente o 100 US, né? E são números realmente coisa nível assim, já quase GT2, né? Então, de retomada, estoque, né? De retomada e tudo isso, mais, sim. original. Quando você pula para o estágio 2 para esses carros, aí o céu é o limite, sim, principalmente para esses carros, né? Mas é impressionante para a gente considerar que é um carro de entrada do universo do 911, né? As possibilidades que se abrem hoje em dia. Sim, né? mas o projeto desse carro é um projeto super simples, né? Você parar para pensar, é uma troca de pares de turbinas K04.3, que são as Borg Warners originais da GTS. Então, isso aqui são um pouquinho maiores do que a... São um pouquinho maiores do que as da carreirinha de entrada, né? Elas são bem menores, o rotor é bem menorzinho, né? Sim. Então, se você parar para pensar, isso aqui é uma GTS estágio 2. Sim. Os intercoolers continuam originais. Isso que eu ia perguntar. Exatamente, intercoolers originais, IPD não foi trocado. Basicamente esse carro tem filtro, a troca das turbinas, coletor de escape, remap de câmbio, remap de motor. Acabou. O que você utilizou aqui na parte de escape? O que a gente tem aqui na parte de coletor e tubulação? Tem um Klein full. Ele tem um coletor, tem um catchback e tem os downpipes tudo Klein full. E aí a escolha se deu pela performance, som, as duas coisas? Pelo som. Na verdade, eu tinha pensado em outro projeto e, por incrível que pareça, um amigo me indicou e achei assim muito legal o som, cara. E realmente ele beira um som de carro aspirado. Para um carro que tem duas turbinas penduradas, eu achei que foi a proposta animal. Virei representante da marca. Foi tão legal, virei representante. Agora me conta uma coisa, qual que foi a motivação de criar um projeto? Porque hoje quando a gente fala de Porsche preparado, primeira coisa que vem na cabeça é o 997 Turbo. Todo mundo 997 Turbo, 997 Turbo, beleza. A gente sabe até as credenciais, especialmente em termos de tração às quatro rodas, etc. Né? Mas ao mesmo tempo está em alta agora tanto esses números de 100 a 200, meia milha, né? Aí nesse sentido... 4x4 perde até um pouco joga 100, contra, 200, né? joga contra, né? Você tem perdas energéticas exatamente. significativas, né? Exatamente. Se você pegar as turbos, que são
o que todo mundo pensa quando fala em projeto para Porsche, a escassez de modelo turbo que tem, principalmente no Brasil. Começa aí, todo mundo quer. Todo mundo quer. Pouquíssimas já vieram, né? Os carros valorizaram demais nos últimos 2 anos, né? Sim. E isso faz com que essa escassez você tenha que ter outras opções para ter o mesmo desempenho para quem procura desempenho. E a maior prova está aqui. Isso aqui é um carro que provavelmente muito turbo estágio 2 vai sofrer como já sofreu. Então, óbvio, você tem o céu é o limite. Inclusive, se a gente for pensar nesse carro, você tem outros tipos de kit, outros tipos de internals, que você pode melhorar, enfim, reforçar e ter mais potência. Mas aí já foge do que eu acredito. Não é meu perfil. Porque a sua ideia justamente era fazer... Eu sei que no universo de Porsche é complicado usar essa palavra, né? Mas a ideia é meio que um projeto budget, né? No sentido de eficácia, né? Exatamente. Então, o menor investimento com a melhor entrega, vamos Exatamente. dizer assim, né? Então, se você começasse a usar componentes muito exóticos... Você começa a fugir da proposta. E a proposta é justamente o quê? Você ter um carro de entrada que tenha o desempenho de uma turbão. Né? Estágio 2 já. Não estou falando de uma turbão, mesmo as 991 turbão, tem números que elas não chegam perto desse carro. Né? Então eu acho que é uma proposta bem feita. Lógico, não é baratinho, porque a gente está falando de uma Porsche, Sim. mas dentro do mundo desse carro, para você pular para um carro desse, cara, que não tem escassez, às vezes nem tanto o valor em si do projeto, né? O valor em si de todo o investimento. Não tem o carro. E assim, a ideia é que a gente não vai ter carro durante um bom tempo, né? Porque tem filas de compra para esses carros. Sim. Mesmo o cara que queira uma 992 Turbo para fazer um projeto, ele vai ter uma fila de espera grande. Às vezes o cara não quer esperar, então ele pode ter o desempenho de um carro logicamente estoque, né? 992 é um carro assim, de eficiência, um negócio fora da caixinha, né, cara? Não tem o que falar. Mas você vai ter uma proposta legal, vai ter como ter um carro bacana. Eu gosto até dessa ideia que é meio que uma surpresa também, né? O cara vê um carreirinha. Porra, mas que entrega é essa? O cara não vai esperar isso, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito disso. Já teve caso de vir atrás porque realmente pensa que é um carro que não vai levar, né? Não vai ter como a carreirinha levar aquele carro e leva. Sim. Isso é indiscutível. E é o legal porque, tirando as rodas, que foram escolhidas também em razão de serem mais leves, serem forjadas e tal, o carro é totalmente estoque por fora. O cara isso olha, me fala. E o resto de conjunto, o que a gente tem aqui? Que rodas que são essas, aliás? Essas são as Titan 7, né, forjadas, que eu acho um custo-benefício fantástico que tem. É uma roda com um custo-benefício muito bom, uma roda mais leve, uma roda forjada. Então eu acho que é uma opção para você ter. Eu gosto do design dela, que vai um pouco mais para o lado da BBS, né? Sim, lembra muito as de competição. As de competição da BBS, eu acho que fica legal. E aí dá esse ar que eu acho um pouco mais porcheiro mesmo, né, cara? Sim. Que Fica não é aquela mais purista, né? Mais purista, exatamente.
Agora, esse carro aqui já veio equipado com eixo traseiro esterçante, né? Esse carro também foi escolhido, a carreira T, inclusive, foi escolhido porque ela é a carreira de entrada com maior quantidade de opções que você pode ter no mercado hoje brasileiro. Então, esse carro tem pasma, esse carro tem eixo traseiro direcional, cara. Esse carro tem os vidros traseiros da GT2 RS, cara, mais leves. Assim, em termos de peso efetivo, ele perde 20 quilos. É pouca coisa. É pouca coisa. Mas os equipamentos contam muito, né? E você sabe uma coisa que é legal? Esse diferencial traseiro mais curto, com essa questão de você ter um turbo maior, embora não seja um turbão, né? Mas é um turbo do GTS, é maior do que do Carreirinha. Uma coisa compensa a outra. Exatamente, sem sombra de dúvida. Ele ajuda a acordar o carro mais rápido. Né? Uma coisa compensa a outra. E o que a gente estava falando no começo, que o fato dela não ser uma turbo, que é o que a gente estava falando, que todo mundo que vai para um projeto de um carro mais hard, né? Em termos de Porsche, vai para uma turbo e sempre pensa, focado numa turbo, não ter o eixo, para alguns momentos, é vantagem. Não ter o eixo dianteiro, né? Como o 4x4. Ter o 4x2, você tem uma massa menor para levar, né, cara? Sim, perdas energéticas. Então, isso tudo muda. Cara, que demais. Agora, já tem no PASME, eixo traseiro esterçante, parte de conjunto, então, tirando as rodas, nenhuma modificação, né? Ou tem alguma coisa diferente? Nenhuma modificação. Esse carro tem rodas, esse carro tem a troca das turbinas, escape, filtro, remap de câmbio e remap de motor. Tá pronto, é isso aí o carro. Caramba. Esse carro não tem intercooler ainda, tá recebendo agora. E não tem intercooler porque já foi comprado, mas não tem produção lá fora. A gente está numa época de falta de produção. Escassez de componentes. De muitos componentes, né? Então isso que é um projeto interessante por causa disso, né? Então, existe alternativa nesse universo Porsche, vamos dizer assim, quando você quer um Porsche preparado, fora do universo mais óbvio, né? Existe. Quem é do meio, na verdade, já sabe bem até desses caminhos, né? Mas é interessante a gente ver aqui justamente feito em cima de um carreira T, enfim, que seria justamente o que a gente chama de carreirinha, né, esses modelos de entrada, que mostra até onde você consegue ir, assim, com uma certa tranquilidade de budget dentro do universo Porsche, é claro, e também dentro do universo de robustez do conjunto mecânico, né? Porque nem parte de embreagem e transmissão não mexeu nada. Não mexeu em nada. E tirando parte de mapa, né? É um 3.0 H6. Quando você faz o mapa, você acaba dando mais pressão nos plates, né? Então, isso dá uma longevidade à embreagem, né? Além da rapidez de troca. Então, é necessário por causa disso. Mas, pela proteção do drivetrain, muitas vezes por causa da resposta. A resposta é um benefício, mas acho que a primeira ideia é você manter a embreagem. Sim. Porque é um componente que não é barato. Mas mesmo lá fora, tem muitos carros desse com estágio parecido, e não tem tido problema de embreagem, não tenho visto. Sensacional. Porsche é Porsche, né? Porsche é Porsche. Esse ultradimensionamento que a gente estava falando em termos de universo de downside vale muito para qualquer marca, né? A gente considera o grupo Volks, lógico, Porsche também é o grupo Volks, mas a gente fala de Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes, todos eles estão superdimensionados mecanicamente desde que entraram na era do downsizing. Mas quando a gente está falando de Porsche, o superdimensionamento já faz parte do core da empresa desde sempre. Então, quando eles entraram na era do downsizing, tem muita sobra, né, de resistência mecânica. Além da sobra de resistência mecânica ser em razão do downsizing e, obviamente, de você sobrealimentar o motor e ter que ter um internos mais resistente, o mesmo drivetrain atinge 3 carros da gama. Né? Então, eles têm que, obrigatoriamente, ter uma resistência até a última escala de potência, que é da GTS. E mesmo a GTS já tem estágio 2 lá fora também, né? Então, óbvio, né? Então é um carro que aguenta. Né? Esses motores continuam a ter algumas mudanças para os 992, mas a base do motor é o mesmo do H6, né? É um motor que eles ficaram muito tempo estudando porque eles sabiam que iam entrar nessa e não poderiam voltar para trás. Não tem como voltar para trás. 573 de roda, 5.72, quase o mesmo número, né? No 100 a 200, e vai e volta rodando, né? Nos eventos. Todos os carros daqui vão e voltam rodando. Essa é a proposta. Não quero aqueles carros de 2.000 cavalos que nada contra, mas não é a proposta do que a gente faz. Sim. E se você reparar, é um carro de 573 de roda, com 70 quase kgfm de torque, que são 68. Você está falando de uma M4 estágio 2+, tem isso de torque, cara.
para um carro, se você parar para pensar de preparação simples, né, cara? Sim. Que não tem intercooler, que não tem IPD. Aliás, essa questão justamente, né, como a gente está falando de um turbo, os turbos do próprio GTS, comportamento de baixa, não muda nada. Não muda nada. Aliás, muito pelo contrário, pode ser um diferencial mais curto, deixa o carro até mais aceso como o GTS em algumas circunstâncias. Ele, além de mais aceso, sofre menos do drivetrain, né? Quando você tem um conjunto mais reduzido, lógico, em alta não, mas aí você tem as marchas, você tem um PDK de 7 marchas que tem uma marcha mais longa, né? Então a baixa sofre menos, você tem um câmbio muito longo em baixa, né? Para as turbinas encherem e tudo mais. Sim. Projeto interessantíssimo mesmo. Olha as possibilidades que podem ser feitas numa carreira de entrada hoje, né? Não, inúmeras possibilidades. E volta de novo o que a gente já tinha falado, né? É um mercado enorme desses carros, o cara pode comprar, parar, tendo as peças, óbvio, tem que importar, mas é o serviço o quê? De 3, 4 dias, cara, o carro tá pronto. Então, com as peças na mão, é um puta de um projeto, é um negócio simples, legal. Para nem todos os problemas, a resposta é Porsche Turbo, né? Isso aí. Boa barata. Muito bom.